Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje eu estou com uma pessoa super especial. Já faz tempo que eu queria trazer ele aqui. Ele é um cara que tem uma vida. Ele é um guri, entre aspas, a gente fala lá no sul que é um guri novo, cara, mas é um cara que já viveu um monte, já correu um monte atrás. Aí é uma pessoa que eu admiro, eu admiro pela força e pela batalha que ele realiza, que é o meu amigo Marcos. Seja Hum, bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Marcos, tu é dono do Jacaré Vermelho, tu é um cara. Agora há pouco a gente estava nos bastidores aqui conversando. Uma coisa a ter uma pizzaria legal, mas quem tem a empresa, na verdade, é batalhar, é correr atrás, é fazer acontecer. E eu vejo de ti desde. Acho que foi a nossa primeira reunião, não sei se tu lembra disso. A nossa primeira reunião lá de network no Do Beni, Valioso? do Valioso, que tu Aham. foi, e ali, desde ali, cara, eu comecei a te admirar. Tu chegou e disse assim, ó, pô, vem cá, tu aqui, ó, senta aqui. Bem assim, né? Bem assim, senta aí. É É, verdade. né, senta aqui, conta pra mim aqui, ó, o que que tu faz, pá, 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 e daí tu foi lá e anotou, mas isso e aquilo, cara, e gerou uma conexão muito boa ali, Que legal. muito boa, e Givers Game mesmo, sabe, assim, Uhum. deixa eu entender qual que é o teu problema, né, o que que tu resolve, o problema que tu resolve aqui dentro do Beni, e eu achei isso muito humano, sabe, Uhum. Marcos? E é Que essa legal. e essa é uma das tuas características assim, bem fortes, essa humanização Que legal. que tu faz. Você nem tinha, não tinha conversado nada sobre isso, Eu tinha até esquecido é, desse dia. a gente não tinha conversado sobre isso, mas assim, para ver assim, ó, que é desde o primeiro contato, Verdade. não é desde que quando tu começou lá no grupo, mas desde o primeiro É contato lá verdade. que é Aham. uma caminhada. Conta um pouquinho, Marcos, da tua trajetória, Tá. pela tua vivência que tu tem. Eu jurava que tu era muito mais velho, mas não, mas é verdade, é que correu atrás um monte. Conta um pouquinho da tua história. Tá. Bom, acredito que essa ideia de experiência e vivência que você teve de mim é porque realmente em 10 anos eu vivi muita coisa. Porque eu vim de uma família que nasceu no interior do interior mesmo. Meus pais nasceram no sítio, os dois. Só que os dois viveram essa urbanização. Então eles vieram para a cidade e eles sempre me passaram essa ideia de que eu estava nascendo numa realidade que era nova para todo mundo. Porque não havia uma geração de pessoas que tinham nascido na tecnologia. E por mais que a gente viveu ali a internet de escada, já era uma tecnologia de ponta. Sim. Então, a conexão que a gente já teve com as pessoas desde o início é muito maior. E eu aproveitei isso de cara. Então, desde criança, eu sempre tive muitas conexões com as pessoas, adoro experienciar as coisas. E eu decidi fazer medicina quando eu tinha, acho que 14 anos. Então, eu me joguei na escola. Eu literalmente mergulhei de cabeça, porque não tinha outra coisa para fazer. E isso me gerou muitas conexões. Aí eu passei o ensino médio todo ali envolvido demais com a galera da escola. Mudei de ideia assim, ó, no limite do terceirão, falei, não vou mais fazer medicina, vou fazer comércio exterior, porque a minha mãe chegou em mim e falou, filho, eu vou abrir uma empresa, você é sócia da sua prima, e nós vamos abrir uma importadora. Mas para isso, eu acho importante que você vá para a China com o seu primo, que era o marido da minha prima na Uhum. época, para você entender o que que eles realmente querem fazer e se esse negócio é viável. Não tinha como um cara de 17 anos entender se o negócio era viável. Mas eu fui. Então, fiz essa viagem para a China. Cara, eu cheguei lá na maior feira de negócios do mundo, a Canton Fair. Ela tem 1 quilômetro de extensão por 1 quilômetro. Então, enorme, a galera só transporta lá com carrinho. É muito legal. Obviamente, eu voltei para o Brasil, eu falei, eu não vou gastar 10 mil reais por mês durante 6 anos para estudar algo que eu nem sei se eu realmente gosto. Mas a parte da comunicação, do comportamento, dos negócios eu gosto. Então eu fui para essa área, larguei tudo, os anos que eu tinha me dedicado. Só que isso é muito bom, porque o estudo jamais vai ser um investimento que não retorna. Então,
como eu estudei demais no ensino médio, e aí logo em seguida eu já mergulhei de cabeça nessa questão do comércio exterior, então parece que já com 18 anos eu era um adulto de 30, porque eu já tinha que falar sobre importação, fazer negócio, viajar para a China, entender coisas que eu acho que não eram muito adequadas para minha idade, mas aí eu me empurrei um pouquinho e acabei me desenvolvendo. Então, nesses anos, tive muitas experiências, viajei para alguns países, e tudo isso me levou até um ponto que eu falei: não sei o que que eu quero fazer. Porque é tanta coisa, a gente tem acesso a tantas opções, que a qualquer momento eu podia parar e falar: não, agora eu vou fazer odontologia e eu vou ser dentista. Ah, não, eu vou fazer direito e eu vou ser advogado, eu vou prestar um concurso público. E isso me deu um choque. Várias coisas que eu tinha planejado, acabaram não acontecendo como eu gostaria. Daí eu parei e falei: "Tá, então espera aí, será que eu realmente quero ser empreendedor, quero ir para o mundo dos negócios, ou eu quero ser médico como eu queria lá no ensino médio? Onde é que eu tô?". Aí eu parei um ano, e esse foi o ano em que eu deixei a minha mente vazia mesmo, e aí não foi oficina do diabo, foi oficina de Deus. A mente vazia Hum. naquele momento foi uma oficina de Deus, e aí que começou a história do Jacaré Vermelho, de Balneário Camboriú, do BNI e tudo mais. Isso. Mas Co- eu acredito que o que me trouxe até aqui foi essa mudança mesmo, de um ensino médio tão intenso para uma área tão interessante quanto o comércio exterior. Tá. Hoje tu tem que idade? Eu tenho 30. Tu tem 30, Uhum. né, cara? Questão do jeito, Marcos, da tua maturidade, entendeu? Aham. 28 anos ainda tá fazendo festa. Tu sabe, tu tem amiga assim também, né? Claro! Tá no auê, não tá nem aí. A partir dos 33, 35 vai começar a pensar A na gente vida. demora às vezes, É, né. e aí a gente fica pensando em questão disso. E conta um pouquinho então do Jacaré Vermelho, né? Tá, Por que tu é conhecido e muita gente, Marcos, que assiste o TiarajuCast são empreendedores, é o pessoal legal. que tá ralando, que tá correndo Uhum, atrás, e às vezes o pessoal assiste para pegar um mindset ali, de assim, pô, olha que legal. E é muito parecido isso, é o pessoal não é o cara lá do Ceará, não é o cara uhum, da Coreia aí, vamos falar, mas a ideia é do pessoal daqui, da uhum. nossa Da nossa região, região, que está né. levantando, né. Uhum, E aí a gente vê que, tem várias empresas grandes aqui, claro que tem, em Santa Catarina, mas também consegue ver as outras pessoas também que tá correndo atrás, que tem uma mente mais aberta e uhum, para fazer funcionar esse seu negócio. uhum. Conta um pouquinho do Jacaré Vermelho, que é Legal. muito legal essa história. Então, o jacaré chegou até mim como uma possibilidade quando eu estava exatamente nesse momento que eu falei pra Uhum. você de não sei o que eu vou fazer. Mas eu conheci o jacaré quando eles abriram a loja, então eu fui na inauguração da primeira loja do jacaré, do primeiro restaurante, lá em Maringá. Porque eu já conhecia tanto o jacaré quanto o vermelho, que são os dois amigos que abriram a marca lá em Maringá. A gente tinha amigos em comum e acredito que a gente já se conhecia ali há uns 8 anos, assim. E eles abriram o restaurante perto da minha casa. Então, na inauguração, ia ter vários amigos meus lá, que eram as pessoas que tinham nos conectado. Eu fui, não consegui comer porque acabou a pizza, achei caro, não entendi a proposta. Uhum. E com o passar do tempo, o que me aproximou do jacaré foi a identidade visual, a vibe muito diferente. Muito, eles usam um arquétipo de bobo da corte na Sim. comunicação. Então, essa piada discreta sempre me encantou, porque ela estava acompanhada de uma identidade visual impecável, uma ideia muito interessante de negócio. Então, legal, eu conheci o jacaré e apreciei o jacaré, mas eu não consumia. Até que passou um tempo, eu vivi tudo isso que eu comentei agora, estava morando em Balneário já, porque eu já sabia que não ia mais ficar em Maringá, me mudei pra cá porque eu já tinha casa aqui, fiquei um tempo, e aí chegou um momento em que a pandemia estava acabando e a água estava batendo na minha bunda. E daí eu falei: "Tá, eu vou fazer o quê?". Eu pensei: "Eu vou pra Maringá". Eu senti, né, acredito que quem falou comigo foi Deus, mas eu falei: "Eu vou pra Maringá. Vou lá ver o que tá rolando lá". No dia que eu cheguei, a gente foi numa hamburgueria que eu nunca ia, uma hamburgueria que era bem no centro da cidade, como se fosse na Avenida Central aqui. Sim. A gente não frequenta a Avenida Central porque a gente mora aqui, Uhum. então eu não frequentava muito lá. Chegando lá, era a hamburgueria dos donos do Jacaré. Eles tinham uma hamburgueria também. E aí um deles estava lá
E aí ele falou pra mim, cara, você tá morando em Balneário, né? A gente vai franquear o Jacaré. Você Uhum. não conhece ninguém lá que tá a fim de abrir? Eu falei, eu conheço uma pessoa maravilhosa pra te indicar. Né? E daí, naquele momento, eu tinha certeza que a minha vida nunca mais ia ser a mesma. A hora que ele falou pra mim, cara, você abriria lá? Eu falei, sim. Eu nem pensei. Acho que eu pensei, acho que Uhum. não. Falei, eu abriria sim. Porque eu sempre gostei de cozinhar, eu sempre gostei da área dos negócios. E eu sabia que não seria um negócio que dependeria 100% de mim. Eu não ia ter que criar um cardápio, montar a identidade, já estava pronto. Sim. Então a execução ela é um grande desafio, mas ela é diferente de você ter a pressão da criação, né? Então chegou até mim dessa maneira bem direta e eu falei, tá bom, tô dentro. Aí, como eu tenho uma parceira de vida até hoje, que é a minha mãe, né? A gente fui falar com ela, porque eu não iria fazer isso sozinho. Eu tinha 26 anos. Eu não tinha nem dinheiro para investir e nem estrutura para fazer isso sozinho. Então eu cheguei nela e falei: "O que que você acha da ideia? Você compraria essa ideia literalmente?" E ela falou: "Sim, eu compraria. Eu vou ver o que eu posso fazer financeiramente e nós vamos, eu também vou consultar Deus, porque minha mãe também é cristã, e nós vamos ver se vai desenrolar." E desenrolou muito bem. Eu acredito que um dos pontos que a gente deve levar em consideração sobre o nosso destino é que as coisas acontecem de maneira natural. Não que não vai ter desafio, mas quando tem muito empecilho, não sei se isso tá na minha vida para ser meu. E o jacaré aconteceu. Eu não tinha um dinheiro guardado numa conta para investir, mas em pouco tempo eu consegui organizar as minhas finanças e pude investir ali no negócio. Então, essa facilidade, o desenrolar muito simples do negócio foi um sinal verde para mim. Isso foi em outubro de 2020. Em outubro de 2021 eu inaugurei. Ah, Então, legal. Então, vamos ver algumas características que a gente vê, né, Marcos, de quando fala de propósito mesmo e quando fala será que eu devo investir? Será que eu não devo? uhum, Tu já entende quando tu fala assim, que a marca já vem pronta, que já vem com a identidade. Quando tu fala de arquétipo, tu já entende bastante isso já, uhum, né? O público-alvo uhum, destinado. Então vem uma caminhada em cima disso, né, Marcos? E aí pensando nisso na tua marca, e é bem essa descontraída mesmo, e até as aham, tuas fotos tu traz também bastante disso, né? De brincadeira, uhum. talvez assim, de levar a vida mais leve, Isso, né? com certeza. Né? Consegue ver. E aí, quando cai no colo, assim, deixa eu ver ela, vou lá para Maringá ver o que que é, né? Uhum. E tudo mais, e aí cai no colo e diz, assim, pô, e agora? Né? Se não for Deus, né? O que que foi, né? De Meu ficar pensando Deus, nisso. cara, o destino é muito bem costurado pra não ter sido Deus, né? Às vezes a gente. Porque e é mais pro pessoal que tá assistindo, Uhum, Marcos? Assim, o pessoal fica pensando assim, pô, será que eu devo investir lá ou aqui? Pô, 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 pô. Pô, cara, se isso for uhum. cristão aí, cara, se coloca em oração e vamos lá e Com fazer. certeza. E fazer acontecer. Eu não era muito. Eu sou pouco tempo convertido. E, tipo assim, cara, eu fui para um retiro agora, final de semana. Eu sabia que a oração tinha uma força e tudo mais, mas eu não sabia o quanto dessa força. Uhum, Eu fiquei impressionado o quanto dessa força que o cara vê assim, coisas assim que eu jamais achava que eu ia uhum, ver vivo, sabe? E assim, aham, ó, pô, e o poder da oração assim, foi muito forte para mim, uhum, assim. Me mexeu muito e aí foi um dos maiores aprendizados que foi desse retiro. Então, cara, de abrir mesmo o coração, né, uhum. de estar aberto. E conta um pouquinho e como é que foi isso de estar empreendendo e daí Tá, de estar escolhendo o local ali. Como é que conta essa parte que eu não sei do Jacaré tá. Vermelho? Eu achei muito interessante que você falou no início sobre um ser humano que você vê em mim. E quando eu comecei a estudar de fato negócios, que eu falei, cara, o que que eu entendo sobre capitalismo, sobre comércio, sobre o mercado? Porque eu fiz uma faculdade de administração, que talvez seja a faculdade mais sucateada que a gente tem hoje no ensino superior do Brasil. Porque eu acho difícil um curso de direito ser ruim. Acho difícil um curso de odontologia ser ruim. Mas um curso de administração ser ruim é muito fácil.
E o meu foi muito ruim. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu aprendi fora da sala de aula. Porque dentro, a, a cultura lá dentro, entre os alunos, era de tão baixa performance que os professores não tinham como carregar a gente nas costas. Alguns professores também gostavam dessa ideia de fazer pouco. Mas não tinha como um professor pegar 30 adultos que não estavam a fim de aprender e ensinar alguma Uhum. coisa. Mas quando eu saí da faculdade e percebi que eu não tinha aprendido o que eu realmente queria, eu falei, eu vou me jogar, porque além de eu poder entrar em outros cursos, a internet é de graça, tem tanta coisa disponível. E eu comecei a assistir alguns documentários e o que mais me impactou na minha vida chama Salvando o Capitalismo. Inclusive, se vocês quiserem anotar, Salvando o Capitalismo, ele está na Netflix, esse documentário. E ele fala sobre um lado positivo do capitalismo, não é um documentário socialista, nada disso. Ele fala sobre as dificuldades de se ter um capitalismo humano. Não que é impossível, mas que é muito mais fácil você se submeter à máquina do que você operar a máquina de vendas. Por exemplo, as empresas que crescem demais. Eles deram um exemplo de uma empresa muito grande de supermercado dos Estados Unidos, que eles contratavam as pessoas, eles pagavam seguro de vida para os funcionários, mas eles eram os beneficiários do seguro de vida. Então, quando um funcionário falecia, eles recebiam o seguro para eles. E o funcionário ficava com dívida. E aí esse documentário entrevistou várias famílias que perderam alguém e ficaram com a dívida da morte da pessoa, e a rede de mercado recebeu a indenização do seguro. E essa indenização era programada no DRE da empresa. Então estimava-se que ia morrer 30 funcionários por ano, então eles iam receber 30 vezes a quantidade do seguro. Isso é uma coisa que é um sintoma de uma doença do capitalismo. Não que necessariamente todo lugar vai ser assim, Uhum. mas eu percebi que se eu não tomasse cuidado, qualquer empresa que eu tivesse que escalasse ia ficar desse jeito. Então, a partir daquele momento, eu decidi, eu vou fazer um capitalismo humano. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Eu não sou Robin Hood nem Jesus para salvar a humanidade. Mas o que tiver ao meu alcance, as pessoas que estiverem perto de mim vão sentir isso. Ah, então 100% das pessoas que já trabalharam para mim me acham maravilhoso? Claro que não. Agora, elas sabem que eu sou comprometido em ser humano. E isso inclui errar pra caramba conscientemente. Não só tropeço. É o que eu falo pro meu pessoal. Eu não vou errar com vocês só tropeçando. Eu vou errar de propósito. Porque isso me faz humano. Errar um tropeço, uma máquina também erra. Agora, intencionalmente eu tomar uma decisão que eu sei que vai dar ruim, isso é ser humano. Então, eu busco isso. Essa é a minha experiência de empreendedorismo, sabe? Eu entendo que, independente do que você faz, é a sua humanidade que vai transformar isso num propósito. Então, você tem um estúdio. Mas, cara, quem trabalha aqui, a vida das pessoas é o seu estúdio. Então, além de ser um privilégio, um presente de Deus, é uma responsabilidade que só você tem. De fazer com que o seu lugar seja um ambiente tão saudável que as pessoas vivam aquilo. Não assim, ah, eu tô indo pro trabalho, que saco. Não, eu tô indo viver a minha vida. Tanto que eu tenho 5 funcionários hoje e 3 estão lá comigo desde que eu abri. Isso pra mim, dentro de um restaurante em Balneário Camboriú, que daí eu vejo as pessoas falando, ah, a gente tem muito giro. Mas quais são os motivos desse giro que é um sintoma? Então, para eu poder ter uma empresa que eu vou ter as pessoas lá comigo por 10 anos, 15 anos, e quando elas saírem de lá, eu vou fazer questão de que elas tenham o máximo que elas podem desse tempo que elas passaram comigo, a gente vai ter que criar uma humanidade no dia a dia, né? Então, para mim, a experiência de empreendedorismo é isso. O jacaré chegou até mim e eu falei, cara, beleza. Tudo que eu sonhei na vida é ter uma pizzaria com 34 lugares em Balneário Camboriú? Não. Eu quero ter 200 pizzarias. Mas ali é um começo. E ali é um laboratório de excelência, em que eu vou entregar, eu vou também medir a minha entrega. Porque é muito fácil eu falar assim, ah, eu sou excelente, eu busco a excelência. Mas e a hora que tá na minha mão? Será que eu consigo ser assim? Então o jacaré pra mim tem sido isso, sabe? Um exame da minha capacidade de entrega, da minha excelência também. Será que eu sou nota 9 em tudo? Ou em algum ponto eu sou nota 6? Eu preciso desesperadamente trabalhar.
Então a minha experiência como empresário é assim. É meio pesada, mas é bem gostosa. Uhum. Show. Olha só, então que aula sobre, sobre gerenciar a empresa, que aula, ô Marcos, tipo, ó, essa parte, claro que a gente consegue ver entre linhas, assim, mas não deixar tudo bem claro, É. né, Marcos, de chegar e falar isso, ó, é super importante. E aí quando fala do giro da empresa, ainda mais em Balneário Camboriú, né, nossa região, porque tem muita oferta de emprego, e daí o pessoal Tem, fica girando. Ah, pagando R$ 5 a mais, o cara vai trabalhar para outro, um exemplo assim, né. claro. E é muito mais do que isso, e aí fala bastante, a gente sabe, vem para cá, da humanização da forma de trabalho. Aqui também o Tiaraju Studio, quando vem para cá, fica se perguntando o seguinte: "Pô, até quando, cara, a gente fica nessa de estar levando a empresa, como que a gente quer gerenciar Uhum, isso?", né, diz assim: "Ó, lá fora eu não sei, mas o que que eu posso fazer do portão para dentro, né? exato, O que que eu posso fazer exato. da porta para dentro? Ah, assim, às vezes dá, às vezes não dá. E não é questão de ser bonzinho, que passa a mão, não é questão Mm-mm. disso. É pegar e isso, por um lado, enfrenta um pouco eles, mas e nós também, porque para qualquer aprendizagem precisa desacomodar. Uhum. Precisa desacomodar. Vamos lá, meu garoto. É, Avança um é passo aí. verdade, Vai um degrau. E é aí, cara, verdade. e o cara não quer ir. Aí diz assim: "Não, então vamos", e vamos lá, e Uhum. pega na mão, e vá, "Não, não conseguiu, vem de novo", Sim, né. A gente fala aí um pouquinho, é constante isso, né? aí, cara, é uma batalha, né, muito grande. Me fala um pouquinho, e aí, desse teu plano de expansão do Marcos, tanto na Tá. vida pessoal como na vida profissional, Uhum. Marcos. Na vida profissional ali, especificamente com o jacaré, eu pretendo ter mais unidades sim. É algo que tem que estar no nosso DNA, a expansão da empresa, né? É muito importante, tanto que o crescimento dos países é medido por meio de uma expansão. Eu acho isso até meio estranho, sabe? Quando a gente fala assim, o PIB do Brasil diminuiu, o nosso crescimento econômico, mas a gente está crescendo ainda. Não cresceu 20, mas cresceu 6. Ou deu uma regredida, mas é normal? A vida não tem como ser sempre no verde. E então, o meu crescimento profissional atrelado ao jacaré está focado nisso. Eu quero sim ter outras unidades, mas eu entendo também que a gente começa pela região. Então, ano passado eu fui numa convenção do iFood em São Paulo e o que eu mais ouvi, inclusive do João Branco, que era o chefe de marketing do McDonald's por 10 anos, ele falou: gente, vocês precisam dominar a região de vocês. Não adianta pensar no Brasil se a tua cidade não te conhece. Então, o meu foco hoje é que cada pessoa de Balneário Camboriú conheça o Jacaré Vermelho. Aí é aquela coisa, quando todo nome conhecer Jesus, ele volta. Não vou esperar todo mundo da cidade conhecer a gente pra gente expandir. Mas eu quero que todo mundo conheça, mas eu preciso que pelo menos uma grande parte da cidade nos conheça para que a gente tenha base para crescer. De ter uma marca forte, né. Tem que ter uma marca forte. E aí, pensando na tua fala, Marcos, que tu falou agora há pouco, né, cara, é um laboratório e tem que ser de Uhum. excelência, cara, eu Aham. vou errar e acertar aqui para depois, quando expandir, cara, é Sim, só no acerto. Claro, algum exato. outro vai dar errar, mas assim, ó, Errar mas o ó, mínimo isso possível, mínimo, mínimo, porque né? o que tem que errar é tudo aqui. Exato. Baita E visão eu essa. errei, tá? Eu já errei muito aqui. Inclusive, uma coisa que eu acho muito importante a gente abordar, um tema, é o seguinte: eu falo de propósito, a gente tem que ter um propósito, é nossa responsabilidade como líder transformar a nossa empresa em um propósito. Mas nenhuma empresa vive de propósito, porque propósito não dá dinheiro. Então, eu tô lendo um livro muito interessante que chama Empresas Espiritualizadas, e ali fala que se a gente não tiver o mesmo comprometimento com o propósito e com o financeiro, a gente se perde. Porque se eu olhar só para a venda, eu me perco no propósito e esqueço do porquê que eu tô aqui. Então, a minha equipe também vai se esquecer. Mas se eu olhar só para o propósito, daqui a pouco eu vou achar que a minha ideia não dá dinheiro. Porque eu só tô focado no propósito. Ah, mas o jacaré é maravilhoso. A nossa pizza é muito boa. É um lugar legal de trabalhar. É um lugar que as pessoas gostam de estar. Tudo bem, mas está dando resultado? Se eu só olhar para isso e não der o resultado, eu vou falar assim: eu acho que o jacaré não funciona. Sendo que, na verdade, o que não está funcionando é o meu comportamento.
Então, a chave, a palavra para mim que resume esse empreendedorismo todo é a autorresponsabilidade. Eu olhei para o meu negócio e falei, não tá como eu queria, então eu vou resolver. Não é porque o mercado tá ruim, não é porque o Brasil tá em crise, não é Lula nem Bolsonaro, é o Marcos, porque a empresa é minha. Se fosse assim, todas as empresas teriam quebrado na pandemia e todo mundo teria sucesso antes da pandemia. Não tem nada a ver com o ambiente. É a gente que cria a nossa realidade. Inclusive, isso está escrito no livro que chama Boa Sorte, a gente lê no Desafio Empreendedor. A minha boa sorte, eu colho um trevo de 4 folhas quando eu planto ele, quando eu rego o solo. Não quando eu fico procurando aleatoriamente num campo que só tem trevo de 3 folhas. Então, eu entendo que a gente tem esse propósito, mas hoje o meu foco é em alta performance. Porque o propósito, ele faz parte de mim. A gente tem uma vantagem nisso, que a gente não se desgruda do propósito nunca. Eu tenho certeza que você é apaixonado pela criação de conteúdo por meio de vídeo e foto. Então, como o meu propósito está no meu DNA, o meu foco consciente é na performance, porque é ali que eu esqueço se eu não focar. E aí eu tô nesse foco sempre. Para isso, eu tô aqui gravando com você, tô dentro do BNI, me envolvendo em tudo que eu posso para também trazer essa questão de criar uma comunidade de empreendedores. Eu gosto muito de jornalismo e eu tô focado agora em que as minhas redes sociais sejam um jornal. Eu quero trazer notícias e a realidade do que eu vivo. Não tudo o que eu vivo, mas o que eu colocar ali é verdade. Não tenho como trazer 24 horas de uma vida em algumas horas de Sim. stories. Mas eu quero muito trazer isso para a galera, porque hoje eu tô em contato com o pessoal que não é empreendedor, com o pessoal que é muito empreendedor e com todo mundo que tá nesse meio, sabe? Então, esse é o meu propósito mais pessoal. Então, enquanto no profissional eu quero transformar o Jacaré na maior rede de pizza napolitana do Brasil, o meu propósito pessoal é trazer essa comunidade de empreendedores e ganhar muito dinheiro com isso também, sabe? Não quero desatrelar o financeiro dessa ideia, porque no final das contas, né, para pagar os nossos mimos a gente precisa ganhar dinheiro. É isso, mas eu vejo Marcos Lee é uma nação forte, né? Uhum, Se for pensar isso, assim, uma nação forte, cara, aí precisa se alimentar bem, precisa ter um tempo de qualidade com a família, com certeza, sabe? E aí, com pô, cara, e certeza. com isso, cara, é atrelado o dinheiro, não adianta, eu Uhum, quero fazer uma viagem daqui pra tal, eu não vou conseguir porque tá muito no negativo, sabe? Esse, pô, cara, se tem o dinheiro, se tá organizado e tudo mais, por que não claro. fazer, cara? E isso também é alta performance. Quando eu falo que a gente tem que ter o foco na alta performance, não é burnout, não é se encher de compromisso. É tratar o lazer com tanta seriedade quanto você trata o momento que você está trabalhando. Isso é alta performance. Alta performance não é trabalhar 12 horas no dia. É conseguir trabalhar 6 e descansar 6. Senão você está só trabalhando um monte à toa. Sim. Aí. Que achou do seu Marcos? Gostei um monte, Marcos. É, Várias tipo, questões aí ah, abordadas, né? cara, eu já sabia que legal, que tinha conteúdo, que era, cara. Me surpreendeu, Marcos. Que Ó, pra bom, tu eu ver, fico assim, ó, te feliz. conheci mais ainda. Já sabia que é que a gente, né, na verdade, como a gente tá no meio, né, quando a gente tá no meio, a gente sabe quem é de verdade e quem é de mentira. E Claro. aí, cara, eu sabia que tu tinha, cara, mas não pra ti, assim, não tão claro. Que Que legal, bom, cara. que Que bom. bom, olha aí eu numa conversa de podcast. Aí pra você então que tá cara, vários insights ali falando de assim, pô, e é um cara que tá aqui na nossa região, Marcos, a questão da mentalidade dele, quando chega assim: "Ah, será que no oeste vai dar certo?" Ou coisa parecida. Mas é um cara que tá aqui, que tá batalhando. Eu conheço o Marcos aí, ele é um cara que rala um monte, cara. Aí o pessoal pensa assim: "Ah, eu vou virar empreendedor, vamos quebrar um pouquinho só esse mito, eu vou virar empreendedor, eu vou trabalhar a hora que eu quero". Conta um É. pouquinho da tua rotina um pouquinho, Marcos, já para se Tá. encaminhando para o final. Só para o pessoal achar que Uhum. assim, eu sou, Tá. né, PJ ou CLT e CLT, tenho vontade de empreender. isso. Aham. Eu acredito que o primeiro passo para quem quer começar a empreender, que é uma coisa que eu não fiz,
e eu poderia ter feito e ia me ajudar muito do começo até hoje, é não depender do seu empreendimento nos primeiros 3 anos. Se você não tiver essa opção, não deixa de empreender, não tem problema. Nós estamos falando aqui de uma ideia, o que é o melhor, que é o quê? Você não precisar depender do seu negócio. Eu comentei com você que teve uma funcionária minha que empreendeu. Ela trabalhava comigo para se sustentar, até que o empreendimento dela começou a sustentar ela. E eu achei isso de uma inteligência tão grande que quando eu começar a entrevistar pessoas no podcast, ela vai ser a primeira. Justamente porque ela teve essa sacada de que, assim, ninguém sabe com o que eu trabalho hoje, eu não sou uma profissional reconhecida no meu meio. Como que eu vou achar que eu vou ter 2, 3, 4, 5 mil reais livres por mês disso? E eu abri o Jacaré dependendo do Jacaré. A ideia seria que o jacaré ficasse ali quietinho, apenas se sustentando até eu poder tirar. Não foi uma realidade para mim, porque a gente teve várias coisas que aconteceram no meio do caminho que eu acabei gastando mais do que a gente planejou. Então, eu precisei desse valor. Portanto, como empreender não é um filme da Disney, mas também não é um bicho de 7 cabeças, eu acredito que quanto mais inteligência a gente tiver nessa área, melhor. Eu trabalho o dia inteiro, todos os dias. Mas eu também descanso o dia que eu quero. Então não é que a gente trabalha quando você quer. Na verdade, você vai trabalhar para sempre o resto da vida, o tempo todo. Mesmo que você seja CLT. Porque a hora que você saiu lá da empresa, que você trabalha na Danone, você é um executivo da Danone ou você é auxiliar administrativo da Danone. Você saiu de lá, ou você está pensando num emprego melhor, ou você está pensando em como diminuir seu custo de vida, ou como ter uma outra fonte de renda. E isso não é empreender? Isso não é trabalhar? Por isso que eu falo que o empreendedor ele tem ou um CPF ou um CNPJ, mas todo mundo é empreendedor. Porque quando o meu funcionário está lá trabalhando para mim, registrado na carteira, ele pode ter duas mentalidades. Ah, eu vou lá encher o bolso do Marcos de dinheiro, ou ele pode ir lá e pensar, eu vou encher o meu dinheiro, o meu bolso de dinheiro. Eu vou lá porque eu vou pagar a minha parcela da faculdade para eu ser um melhor profissional. Então, tudo é uma questão da perspectiva. Mas quem vai empreender tem que entender que é 24 horas, não tem jeito. Por isso que a gente tem que amar, não amar pizza. Eu não amo fazer pizza, tá? Eu amo os resultados que eu conquisto. Sim, que a pizzaria dá, Que a cara, pizzaria né? dá. Isso, a abertura que a pizzaria Exato. dá, né, cara? Pô, por que o jacaré? Porque eu me aproximo dos clientes, porque é uma marca que eu gosto, que eu acho massa. Tem que ter essa coisa com a sua própria marca. Se não tem, faz um rebranding, entendeu? Sim. Mas a gente tem que ser fã, e eu não era. Quando eu comecei aqui, os donos do Jacaré lá de Maringá, os fundadores da marca, falaram pra mim: "Vamos fazer um panfleto escrito a melhor pizza da cidade". E eu falei: "Não, porque eu acho que vai ser muito arrogante eu falar que é a melhor pizza da cidade". Hoje, eu falo que é a melhor pizza do mundo. É a melhor pizza da história. Nunca houve uma pizza na história melhor que a nossa. Porque é assim que tem que ser. Se você não tiver a mentalidade de que o seu podcast é o melhor que o seu cliente pode ter, você vai estar sempre no mesmo lugar e às vezes até vai regredir. Agora, a gente pensando que quem não conhece o nosso produto tá perdendo uma oportunidade, eu acho que isso vai levar a gente pra longe. Então, cara, é a excelência na pizza que me encanta, não a pizza em si. Aí, apaixonados pela excelência, a gente pode chegar em lugares que a gente nunca imaginou. Que show, show, show. Muito bom, Marcos. A gente se falou sobre pizzaria, falou um pouquinho sobre propósito de expansão e, cara, dá pra ver assim que conteúdo gigante, cara, Muito bom, né? uma Muito bagagem bom. gigante. Isso é muito bom. Eu vou pedir para tu olhar ali para a câmera 3, Tá fazer bom. teu pitch de O meu 40 pitch, olha isso, só. de 40 segundos e aí falar onde que estão, depois do seu Tá, endereço, tá seu bom. arroba, tá? Uhum. Tenha bondade. Então, nós somos o Jacaré Vermelho. Eu sou o Marcos, eu sou pizzaiolo do Jacaré e eu também sou proprietário lá. Nós ficamos na 4ª Avenida, na esquina com a Rua 3020. O nosso número é 60, mas grava que é na 4ª Avenida, esquina com a 3020, que é muito fácil de chegar. O nosso arroba é Jacaré Vermelho BC. É um Instagram bem bonito, eu faço ele com o meu melhor amigo, a gente é super criterioso para tirar foto, para fazer os vídeos, para escolher as legendas. A gente ama a interação que tem ali com o público, então quem puder seguir a gente lá, compartilhar alguma coisa,
indicar uma pizza legal para algum amigo é muito interessante. E a gente tem vários projetos ali dentro. Eu tenho o Jaca Sessions, que é um projeto de eventos que acontece em todos os meses. Sexta-feira agora tem uma festa junina com samba bem legal. Mas se vocês seguirem a gente no Instagram, vocês vão ver que a gente é muito mais que uma pizzaria. A gente busca criar uma cultura de excelência na cidade. Por meio da pizza, do vinho, da música, da arte. A gente também participa de campeonato de skate. Então, o que vocês quiserem curtir ali com a gente, todos vão ser muito bem-vindos no nosso Instagram, Jacaré Vermelho BC. E a pizza é muito Ah, gostosa. é isso aí que eu queria ouvir. É muito É isso aí gostosa, que eu queria né? Tipo, ouvir. a gente nem combina, mas sabe aquela pizza que a gente come e daí não estufa? Ah, e aí Isso. eu como, a minha esposa come, a minha filha come, né? E aí geralmente já aconteceu que outras pizzas a gente comeu. E daí chega em casa a minha mulher diz: "Ai, tá estufado, ai, não tá legal", e tudo mais, vou ter que tomar chazinho e tudo mais. E aí tem os ingredientes secretos do alguns o Marcos fala, outros não, mas a pizza dele não estufa, né, cara, e é muito boa, é muito gostosa, assim, é muito gostosa, vem por porção, assim, né, individual, cara, mas é muito bom. Aconselho muito aí, tá, mesmo assim, a ter essa experiência lá com a pizzaria do Jacaré Vermelho e conhecer o Marcos é um cara muito gente boa, e Às vezes que eu tô até no atendimento e lá. tá, isso, até na entrega também, o pessoal de vez em Claro, quando eu posta faço lá. a pizza também, entrego de motinha, faço drink se precisar, tô ali pra contribuir com a galera. Não assumo mais a responsabilidade de passar uma noite toda no Sim. forno ou uma noite toda no bar. Mas quando meus amigos vão lá, às vezes eu faço até a pizza deles. Que legal, cara. Pô, muito legal. E essa humanização. Pessoal, a gente conheceu hoje o Marcos do Jacaré Vermelho, um cara assim, ó, extraordinário. Eu já sabia que o cara era muito bom, mas não sabia que era excelente, tá? Tô muito orgulhoso de estar e obrigado por aceitar Eu que o agradeço. convite, de estar vindo entender um pouquinho. Acredito, esses teus insights que tu fala vai ajudar muito para o pessoal que está Uhum, empreendendo, porque uma coisa os caras imaginam, outra coisa é a realidade, e a gente vê uhum. aí, é muito no corre de fazer, tá? Muito obrigado, meu Eu que querido. agradeço, Noel, pelo convite. Muito bom estar aqui. E vamos continuar construindo essa cultura de excelência aqui na cidade, que Balneário Camboriú já é reconhecido por isso. E a gente vai continuar muito mais. Aí, e é isso. E a cidade é feita por pessoas, e pessoas que querem fazer, pessoas sonhadoras, pessoas que botam a mão na massa, literalmente, né? Para Literalmente. isso, para fazer acontecer. Foi aí mais um podcast, lembrando sempre o lançamento do podcast é sempre na terça e na quinta-feira às 19 horas. Ok, espero vocês aí até o próximo episódio.